Agora, olha só, a Federação do Comércio do Estado de Goiás terá pela primeira vez em 14 anos duas chapas disputando a presidência da entidade, que reúne quase 90 mil empresas que juntas são responsáveis por 90% do PIB goiano. José Evaristo Costa, o atual presidente da entidade, está conduzindo o processo para a eleição que vai ser realizada no dia 11 de maio. Vão poder votar os 29 sindicatos filiados à entidade, tendo cada um delegado eleitor. Os dois candidatos ao cargo foram convidados aqui pelo JBC para falar sobre suas propostas à frente da FEComércio. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o candidato José Carlos Palma e nós vamos ter 6 minutos de entrevista, que é o mesmo tempo que foi concedido ao outro candidato. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele. Boa tarde aos telespectadores. Bom, José Carlos Palma é diretor do Sindilojas e vice-presidente da FEComércio. O que te motiva nesse momento a querer ser presidente da FEComércio? Então, nós presidimos o Sindilojas por 2 mandatos e tivemos um bom trabalho, foi bem avaliado. E os presidentes de sindicatos que entenderam que eu posso representar mais a vontade do comércio, mais os interesses da nossa categoria, me solicitaram que encabeçasse essa chapa e a gente atendeu esse pedido. Você já tem uma vasta experiência nessa área, né? Já, eu sou comerciante desde que nasci, né? Sempre vivia o dia a dia do comércio e as entidades de classe, onde eu já participei, como CDL, a CIEG, o Sindilojas, a própria FEComércio, me deram essa experiência necessária para poder atingir êxito nessa eleição e fazer um bom mandato. Se eleito, quais as suas metas à frente da FEComércio? Principalmente criar mecanismos dentro da Federação do Comércio para que a gente possa prestar o serviço necessário para as outras entidades, né, os outros sindicatos que tem lá dentro, para que eles possam atender melhor a sua categoria. Cada um tem uma especificação própria, precisa de um trabalho adequado para isso, e para isso nós temos que também conversar com o nosso empresário. Cada sindicato conversar com o seu representado, e nós propomos também a criação do Instituto MERC, que vai fazer essa pesquisa. Então, quando, seja qual for o sindicato, conversar mais com o seu representado, ele vai entender melhor as necessidades que ele tem que implantar no seu sindicato. E a função da FEComércio é dar a ele essa condição para que a gente tenha uma interlocução maior entre representados e representantes. Como é que está a questão do apoio à sua candidatura? Então, nesse ano de 2017, nós começamos a trabalhar desde que fomos procurados por esses outros sindicatos e fomos conversando com um, com o outro. Durante esse ano, fomos conseguindo angariar votos. E hoje nós temos votos suficientes para ser eleito. Agora, uma questão, José Carlos. O senhor pediu a expulsão de 9 sindicatos que, nesse momento, estariam apoiando o seu concorrente. Qual a justificativa para isso? Bom, não é que eu pedi a expulsão, até deixar isso bem claro, que já se falou em judicialização e tal. O que eu pedi foi o fiel cumprimento do nosso estatuto, da CIComércio, da FEComércio, da CNC, da Constituição, que diz que nós somos instituições, que os sindicatos eles obedecem um sistema que é de unicidade sindical. No nosso estatuto, que foi feito por todos os sindicatos, inclusive os que estão sendo impugnados, não é uma judicialização ainda, nós fizemos um pedido à comissão eleitoral, que foi indicada pelo presidente atual, presidente Evaristo dos Santos, você falou Costa, viu? Tá certo. José Evaristo dos Santos. E ele indicou essa comissão, que tem uma larga experiência na questão sindical e conhecimento de leis. Então, tanto a chapa do Marcelo Baioc, que é meu concorrente, solicitou que fosse cumprida integralmente o nosso estatuto, como a nossa chapa também pediu a mesma coisa. Dentro dessas condições do nosso estatuto, tem 9 sindicatos que não reúnem as condições adequadas para poder concorrer. Entre elas, o próprio Secov e mais 8. Nós solicitamos que isso fosse observado, até porque interromper um mandato que já vinha acontecendo, a gente acreditava que seria traumático sem necessidade, né? Mas a gente também não pode concordar em começar um outro mandato mantendo os mesmos erros que vinham sendo cometidos. E esses, no caso, eles estavam nessa situação há quanto tempo? O nosso estatuto é de 2009, todos os sindicatos participaram nessa elaboração, todos têm ciência de que quando você cria uma estrutura própria, uma federação própria, você deve ir para a sua federação, ou se tiver também uma confederação, como existe alguns sindicatos que têm confederação. Eu acredito
que isso às vezes não é muito bem interpretado, não é muito bem conhecido, mas se existe a federação, vamos dizer, uma delas, o do Secov, que é onde tem o nosso Olha, temos candidato, 45 segundos para encerrar. Então eles têm que estar dentro da federação dele, não precisa disputar a nossa. Tá certo. O senhor quer deixar alguma mensagem para a gente Sim, poder encerrar? o meu objetivo é trabalhar para o comércio, trabalhar para todos os sindicatos. Independente de estarem dentro ou não da federação, parcerias podem ser feitas e a gente não quer polimizar ao ponto de impedir futuras conciliações. Está tranquilo entre o senhor e o outro candidato? Tranquilo. O clima está tranquilo? Tem alguns adeptos que às vezes se colocam mais afoitos nos comentários, mas entre a gente está tudo bem. Tá certo. Muito obrigada, senhor José Carlos Palma, que é candidato à presidência da FEComércio. A eleição vai ser na sexta-feira, né? Isso, dia 11. Muitíssimo obrigado. Um excelente Obrigado tarde, a você pelo convite e pela oportunidade. Sucesso. Obrigada.